Olá, tudo bem? Não se assustem. Esta é a nova indumentária, né? Que nós precisamos envergar, nós precisamos estar amparados por esses equipamentos de proteção, digamos assim, porque hoje eu vou falar para vocês acerca do bug do milênio. Acredito que todos já ouviram falar do bug do milênio. Quem não viveu nessa época também mais sabe alguma coisa do que foi o bug do milênio. O bug do milênio foi uma pane, digamos assim, anunciada e esperada pelos espertos, né, pelos peritos, pelos cientistas da informática, e que alarmou o mundo todo. Porque eles diziam que na virada do ano de 1999 para 2000, os computadores iriam dar uma pane, porque não interpretariam o número 2000. Então o mundo, a gente sabe que é informatizado, né? Haveria sérios problemas em todas as áreas da vida humana devido a este erro de informação dos computadores. Daí criou-se a expressão o bug do milênio, que era algo esperado assim, que todo mundo ficou esperando uma catástrofe, né? E que não houve. Prova que nós estamos aqui falando através da computação. E o que é um bug? Bug, né? Como nós pronunciamos em português, em inglês é bug. Bug. E bug é inseto. Literalmente um inseto. E por que essa pane esperada dos computadores ganhou esse nome? Porque em inglês, defeitos ou problemas em informática é comumente chamado de bug. Por que isso? Porque conta-se a história, vou resumir aqui para vocês sem entrar em detalhes. Alguém levou um computador para o conserto porque estava com um problema, lógico, que não se achava a causa, e depois de várias tentativas o técnico detectou que tinha um inseto morto na placa-mãe desse computador, que estava impedindo o seu funcionamento. Daí todos os problemas de sistema operacional passou-se a ser considerado como um bug, né? Por causa desse inseto que foi descoberto, criou-se, né? Cunhou-se esse nome para designar problemas técnicos, falhas técnicas em sistemas operacionais. Daí que eles esperavam esse bug do milênio em 2000 e que não houve. Porém, nós estamos em 2020 e eu acredito que o bug do milênio demorou 20 anos para acontecer. O bug que não aconteceu em 2000, aconteceu em 2020. Só que naquela vez era esperado uma pane geral nos computadores do mundo. E em 2020 a pane, o bug, ocorreu no sistema operacional das pessoas, no cérebro, na mente, no intelecto, no raciocínio, né? A gente vive num sistema, numa época que deu pane, deu tilt, travou a mente das pessoas. E em 2020, o sistema operacional da maioria das pessoas travou, né? Emperrou, não mais por um inseto, mas também por algo semelhante, por um vírus. Um vírus travou a mente das pessoas, deu pane, deu bug, deu tilt. E as pessoas começam agora a raciocinar de maneira inesperada, de maneira diferente, de maneira totalmente sem controle, de maneira que não há mais um sistema, não tem mais como corrigir. Os técnicos, né, não conseguem mais corrigir esta falha, porque esse vírus bugou o cérebro das pessoas. E dificultou a capacidade de raciocinar. O que nos diferencia dos outros animais, que a Bíblia ensina e que os cientistas também ensinam, é que nós somos seres racionais. O que nos diferencia dos outros animais é que nós somos animais racionais, Homo sapiens, é que temos capacidade de raciocinar, de distinguir uma coisa da outra, de pensar, de tomar decisões, de questionar. Eu aprendi na faculdade que a dúvida é a mãe da sabedoria, né? Nós temos que investigar muitos descobrimentos, muitos dos conhecimentos que nós dispomos hoje, nasceu da dúvida, nasceu da curiosidade, nasceu da não aceitação das coisas
da maneira que se nos apresenta, da maneira simples. Então o homem de inteligência, o homem sábio, ele tem que discordar, ele tem que investigar, ele tem que querer comparar as coisas. Na Bíblia nós temos uma passagem muito interessante que os crentes da cidade de Bereia, quando os apóstolos estavam pregando acerca da palavra, acerca de Deus, eles conferiam todo dia nas escrituras para ver se as coisas eram daquela maneira. Ou seja, estavam ali os apóstolos, homens que conviveram com Cristo, mas os crentes de Bereia não aceitaram as coisas do jeito que ele estava passando. Eles tinham que conferir nas escrituras se as coisas estavam batendo. E Paulo disse que aqueles crentes eram mais idôneos, eram mais espertos, eram mais prudentes do que os outros das outras cidades, porque eles conferiam coisa com coisa. E a Bíblia diz que nós conferimos coisas espirituais com as espirituais. A Bíblia diz também que nós devemos analisar, julgar todas as coisas e reter o que é bom. Porém, este vírus, ele bugou a capacidade de discernimento, de racionalização, de duvidar, de querer uma segunda amostra, de querer uma segunda alternativa, uma segunda visão. Simplesmente anunciaram que está aí um monstro lá fora, que o bicho-papão está lá nas ruas e nós nos escondemos debaixo da cama. Porque antigamente nossas mães, nossos pais ensinavam que o bicho-papão estava debaixo da cama. Porém, hoje nós é que estamos nos metendo debaixo da cama porque o bicho-papão está lá na rua. Mas quem falou isso? De onde que veio isso? Ninguém sabe de onde veio, quem criou ou se foi criado, o que é que faz, o que é que não faz, qual é o remédio que é eficaz, qual que é contra. Ninguém sabe de nada, mas todo mundo sabe tudo. Ninguém sabe de nada, mas todo mundo tem a resposta. Todo mundo tem a solução. A solução é o quê? É isso aqui. Olha, tudo isso aqui é a solução. E a gente acha que isso é inteligente. Quem faz isso, acha que está salvando o mundo. Se eu não faço isso aqui, eu sou uma ameaça para a humanidade. Se eu não vivo desta maneira aqui, eu sou uma ameaça. Eu sou um ignorante, eu sou um idiota, eu sou um fanático. Eu tenho que ser preso. Eu tenho que ser espancado na rua. Eu tenho que ser linchado. Porque eu estou indo contra a saúde da população mundial. Eu sou uma ameaça. Ontem eu estava no metrô aqui, né, e eu vi um andarilho, não sei se era drogado, morador de rua, ele entrou no metrô sem máscara, sem luva e com, né, a aparência de pessoas indigentes. E a condutora daquele trem, ela estava desinfectando ali os assentos ou alguma coisa, e eu notei que todo mundo olhou, ninguém fez nada para aquele homem. Ele simplesmente sentou lá no seu assento, 2 estações depois ele desceu e ficou por isso mesmo. Ninguém falou um A, ninguém falou um B, ninguém lhe escorraçou do vagão, como eu vi aí no Brasil que ocorreu com a senhora, que eu fiquei horrorizado. Uma mulher entrou sem máscara no ônibus e o pessoal, a chute, tirou essa mulher do ônibus, expulsou de chute, né? Uma coisa horrível. E aí eu não vi as pessoas. Por que eu disse que a mente das pessoas bugou? Porque nós vivemos uma época, principalmente no Brasil, de sofisma, de alienação e de uma conversa fiada, de politicamente correto, de Estado democrático de direito, de tolerância, de inclusão. Nós vemos sempre as pessoas falando isso, né? São hipócritas, né? São fariseus essas pessoas que falam isso, de inclusão, de tolerância, né? De liberdade, de minorias. E eu não vi nenhuma feminista gritar por causa daquela mulher. Era uma fêmea, não era? Era uma mulher, não era? Eu não vi ninguém aí que luta contra o preconceito, contra o racismo, fala nada porque a mulher era negra. Eu não vi ninguém falar nada porque ela era nordestina. Eu não vi ninguém falar nada porque ela era pobre. Ninguém se manifestou. Cadê o pai dos pobres? A mãe da pobreza? Cadê as feministas de plantão? Era uma mulher. Cadê os defensores dos frascos e comprimidos? Cadê os que usam do Nordeste, né, com demagogia? Cadê os que abusam do Nordeste? Eu sou nordestino, mas eu não concordo com essa palhaçada que faz com o meu povo, com a minha terra. Como ideologia política de dominação, eu não sou gado. Cadê os defensores dos negros? Cadê? Aquela mulher era negra. Por que deixaram fazer isso e ninguém se manifestou? Eu não vi um grito sequer, não vi uma nota de repúdio. O que fizeram com aquela mulher?
Porque eu não vi ninguém dessas feministas se manifestar com aquela mulher que foi pega, presa, algemada numa praça, numa cidade de São Paulo. Porque eu não vi uma que estava na praia simplesmente sentada e foi presa violentamente. Porque eu não vi nenhum defensor daquele idoso que apanhou na rua dos policiais. Porque eu não vi ninguém defender os trabalhadores que estão abrindo seu comércio e apanha da polícia e tem seu comércio fechado. Onde é que estão essas pessoas? O seu cérebro bugou? Onde estão aqueles que reclamavam da ditadura, que houve um regime ditatorial, que houve isso, que houve aquilo, que houve, como que se diz, tortura, né? Que a tortura nunca mais. E essas pessoas agora estão aplaudindo você, meu amigo, que defende a liberdade, que é contra a ditadura, que é contra a censura, que houve aquilo outro, que fulano de tal é ditador, que fulano de tal é torturador, e você está aplaudindo prefeitos e governadores, né? Fechando os estados, fechando a cidades que chegou ao cúmulo de pessoas que carro com placa de outra cidade não entra. Ora bolas, e se o seu carro for de outra placa? Ou não existe morador de uma cidade que tem um carro emplacado em outra? E aí? Você tem o seu carro emplacado no município vizinho ou de outro estado até, e aí você não pode entrar na sua cidade, porque por causa da placa do seu carro, e você acha isso bonito, você aplaude. Você que acha que é contra a censura, contra a ditadura, mas as pessoas não podem andar na praça. As pessoas não podem sentar no banco de praça. As pessoas não podem frequentar a igreja. As pessoas não podem frequentar um shopping. As pessoas não podem frequentar um cabeleireiro. As pessoas não podem sair na porta da sua casa, não podem andar de ônibus, de metrô, de trem, não podem andar de bicicleta, não podem andar de skate. As crianças não podem brincar, as crianças não podem ir para a escola. E você acha que isso está defendendo o mundo? Você se acha o salvador do mundo porque está defendendo uma palhaçada dessa? Simplesmente porque a televisão te disse que tem um monstro lá fora? E a sua capacidade de raciocinar, de questionar, meu irmão, meu amigo, você estudou para quê? Eu aprendi na faculdade que nós devemos duvidar. A dúvida é a mãe da sabedoria. Você tem que questionar, você tem que investigar, você tem que pelo menos comparar uma coisa com a outra. Agora a televisão te disse que e pronto, virou lei. O seu governador, seu prefeito, as organizações aí, disse que é assim, você aceita isso da maneira que vem, pronto, engole. E quer me empurrar a goela abaixo também. E quer que eu aceite uma idiotice dessa como sabedoria? Não era você que era contra a ditadura? Não era você que era contra a censura? E agora? Não era você que disse que o presidente não entendia de economia, que ia quebrar o país? E agora? Você está dizendo que está errado porque ele está preocupado com a economia? Você está aplaudindo o seu governador, o seu prefeito que está fechando o estado? Que está quebrando a economia do país e você está achando isso bonito? Pessoas que vivem, que dependem do seu comércio, lutou a vida inteira para abrir a sua lojinha, para abrir o seu comércio, que vende um produto aqui, que vende um produto ali, que faz faxina, que é diarista, e agora não pode mais trabalhar. A pessoa investiu tudo o que tinha naquilo, e agora não pode mais trabalhar porque você se acha inteligente demais, que está salvando o mundo, porque a pessoa perdeu tudo que tinha. E porque agora você, não, o presidente vai ter que me manter, até quando? Até quando você vai viver mantido pelo presidente? Até quando o governo vai ter recurso para te manter? Para manter uma população de mais de 220 milhões de pessoas. Até quando? Meu irmão, o bug do milênio chegou com 20 anos de atraso. Mas não foi os computadores, porque agora os computadores têm mais inteligência do que nós. Nós não decoramos o número de telefone nem o próprio. Às vezes eu esqueço o meu. A maioria das pessoas não sabe nem seu próprio número. Agora nós estamos na era da inteligência artificial. Porque a nossa inteligência natural não existe mais. Agora nós dependemos de assistentes virtuais para acender a luz, para abrir a porta, para mandar ligar a televisão, para agendar o nosso dia a dia, tudo assistente virtual. Porque nós não temos mais capacidade sequer de distinguir a mão direita da mão esquerda. Nós não conseguimos mais distinguir uma notícia falsa de uma verdadeira. Nós não conseguimos distinguir mais quem está falando a verdade e quem está falando mentira. Porque nós amamos a mentira. Quando eu morei em São Paulo, na década de 90, tinha um ditado que dizia assim, me engana que eu gosto.
E esse ditado nunca foi tão real como agora. As pessoas estão pagando para ser enganadas, as pessoas não querem ser alertadas. Uma era que as pessoas lutam contra o remédio. Como é, meu amigo, que você está no navio, o navio naufraga e você recusa-se a se agarrar no primeiro objeto que boia à sua frente para se salvar, porque você vai ficar esperando a guarda costeira chegar com a super lancha, com todo o equipamento e pessoal treinado para te salvar, e você se recusa a agarrar no primeiro tronco que vem, e você vai ficar esperando que venha o resgate oficial. Não é isso que estão fazendo contra o remédio? Não, tem efeito colateral, não pode. A pessoa já está na UTI, cara pálida. A pessoa está ali por um fio, ela vai ficar esperando os laboratórios, os científicos, comprovar, receber o imprimato, o carimbo para dizer pode usar até quando? Se você estivesse na UTI, você ia esperar até quando? Pelo remédio oficial. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Acorda para a vida, meu irmão. Acorda para a vida, deixa Deus te iluminar. Pensa, Deus te deu uma cabeça, não foi para usar máscara não. Deus te deu uma cabeça, foi para você raciocinar. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem condições de raciocinar, de enxergar o óbvio. Né? Você não precisa ser cientista, você não precisa ser sociólogo, você não precisa ser infectologista, você não precisa ser doutor, você precisa ser gente, você precisa ser inteligente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que entregais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis, não conformar, não quer dizer que é aceitar, deixar do jeito que está. Não conformar é não ganhar forma, não se tornar igual, não se tornar semelhante, não amoldar-se. Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então o que Paulo aqui está dizendo aos Romanos, que nós não devemos nos tornar igual. A nossa mente não deve ser feita igual, não deve se assemelhar à mentalidade humana. Porque Satanás, o Deus deste século, cegou a mente dos incrédulos, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a luz da verdade. Você vai ficar até quando nessa escuridão, meu irmão? Deixa Cristo te iluminar. Saia de Babilônia, povo meu, para não ser condenado com ela nos seus pecados. Né? Não vos conformeis com este mundo, não deixa sua mente ser igualada com a mentalidade mundana, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformar é o contrário, é o oposto de conformar. Conformar é ganhar forma, se tornar igual, idêntico, parecido, a mesma coisa. E transformar é ir além, né? O prefixo trans quer dizer além, é aquilo que transcende. A sua mente tem que ir além disso. Você tem que superar isso, principalmente você que tem a mente de Cristo, você que é cristão, você que acredita em Cristo, você que acredita na Bíblia. Você é obrigado, não é uma escolha, você é obrigado a pensar diferente, a viver diferente do mundo. Você é crente ou um saco de pipoca? O Espírito Santo está em você ou é o espírito do mundo? Deus não nos deu o espírito do mundo para que estivemos em medo. É isso que está registrado. Deus nos deu o espírito de adoção, o espírito de liberdade, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. Acorda para a vida, meu irmão. Deixa Cristo mudar, transformar o seu sistema operacional, o seu cérebro. Arranque esse bug do seu cérebro, arranque esse bug da sua vida. Acorda, meu irmão, não seja enganado pelo príncipe das trevas. Há uma doença? Há, óbvio que há. Mas você vai ficar debaixo da cama até quando? Você acha que usando umas porcaria dessa, você acha que mascarado, fantasiado, você está salvando o mundo? Você que é contra a censura, contra a ditadura, contra as prisões arbitrárias, contra o seu direito de ir e vir, contra a invasão da sua privacidade, você que defende as minorias, que é negro, que é índio, que é mulher, que é homem, que é favelado, e agora você está aplaudindo esse autoritarismo, esse abuso de autoridade, pessoas fechando ruas,
Pessoas que enterram o seu familiar sem você ver, sem você ter direito sequer de fazer o velório do seu ente querido, porque simplesmente ele coloca lá que morreu disso e fica por isso mesmo. Você, meu irmão, que estudou, você que é professor, você que é pós-graduado, você que é bacharel nisso, bacharel naquilo, filósofo disso, você não consegue duvidar sequer, meu irmão. Você que estuda a palavra de Deus, você que ora, você que confia em Deus, você vai ficar até quando nesta ignorância? Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Fique com essa palavra, meu irmão. Em nome de Jesus, acorda para a vida. Se proteja, cuide de você. Mas antes de tudo, proteja a sua cabeça. Proteja o seu cérebro, proteja o seu sistema operacional. Eu estou dizendo para você não usar luva, não usar máscara, não se proteger? Não, de jeito nenhum. Jesus Cristo disse, fazei tudo o que esses hipócritas vos disserem. Fazei tudo o que eles vos disserem, mas não os imiteis nas suas condutas. E é melhor obedecer do que sacrificar. Eu uso papel, autorização para sair, uso máscara, uso fantasia, uso o que vier para fazer. Uso álcool, uso água, uso remédio, está aqui, ó. Uso tudo que vier na telha. Tá mandando usar? Usa. A Bíblia diz, faça tudo que ele vos disser, mas não os imiteis nas suas obras. Acorda, porque você tem a mente de Cristo. Nós recebemos o espírito de coragem, o espírito de ousadia, não o espírito de escravidão, não o espírito de temor, não o espírito do engano. Levanta-te dentre os mortos, porque Cristo vai te iluminar. Deixa Cristo te iluminar. Amém? Aceite esta palavra na sua vida e acorde. Conserte o seu sistema operacional. Fuja do bug do milênio. Ainda atrasado há 20 anos. Que Deus te abençoe.